Sequência do minicurso, a gente vai falar sobre função ventricular. Esse é um outro assunto muito importante para a gente também, muito contextualizado, da gente que trabalha com anestesia, com terapia intensiva, com emergência, com a cardiologia também, obviamente, por conta do fato de dos ventrículos serem, né, o mecanismo, a bomba de fato que propulsiona o sangue para o leito arterial, né, seja para a artéria pulmonar do lado direito, seja para a artéria aorta e a circulação sistêmica do lado esquerdo. Então, o ventrículo ele tem essa função de ejetar o sangue e entregar para os tecidos, porque ela vai depender quase que totalmente da ejeção do ventrículo. A gente pode considerar que existe ali uma função do leito arterial também, através do efeito de Windkessel, mas basicamente a gente está falando de uma dependência da contração ventricular, até mesmo por efeito de Windkessel tem que distender as artérias. Então, essa entrega, né, essa quantidade que é entregue, ela vai ter que se adequar também à demanda metabólica. E isso a gente vai falar mais na aula de hemodinâmica, quando a gente comentar sobre a relação DO2-VO2, né, uma relação super importante aí para a gente entender a hemodinâmica. E o ventrículo, de fato, ele vai permitir com que o débito cardíaco, né, se adequa, que é um dos principais determinantes, né, débito cardíaco vezes CaO2, né, isso é o DO2, é o delivery de oxigênio. O débito cardíaco ele vai permitir, desde que com bom CaO2, que a gente tenha uma entrega de oxigênio adequada para os tecidos. E, por definição, o débito cardíaco é uma medida de fluxo, né, então é a quantidade de sangue que passa ali pelo ventrículo esquerdo, saindo para a aorta, quando a gente fala de débito do ventrículo esquerdo, que a gente pode falar para o direito também, ao longo do tempo. E essa unidade de tempo que a gente costuma usar é minuto, tá? Então, normalmente a gente fala de débito cardíaco em ml por minuto. Existe um valor de normalidade, apesar da gente na literatura ter um pouco de dificuldade de encontrar, ver mais em artigo, nem sempre a coisa é tão preto no branco assim, mas a gente tem alguns dados ali, né, de valores de normalidade, então 125 a 200 ml por quilo por minuto entregues no cão e 120 ml por quilo por minuto no gato. E esse débito cardíaco ele é um produto, né, do quanto é ejetado cada vez que se ejeta, que é o volume sistólico, multiplicado pelo número de vezes que esse ventrículo ejeta por minuto. Então a gente está falando em unidade por minuto, número de batimentos por minuto. Esse aqui é um parâmetro muito simples da gente ter, porque é só você auscultar, palpar o pulso, né? Ainda que indiretamente você tem ali um dado da frequência cardíaca. Já o volume histórico é um pouco mais complicado, né? Para não dizer bem mais complicado. E aí a gente vai depender de ferramentas, às vezes mais invasivas, ou não tão invasivas como ecocardiogramas, mas que fazem uma estimativa, e que vai muito bem em geral. Tá? Então tem aqui os valores de referência de frequência cardíaca também complicado, né? Depois a gente pode até trocar uma ideia sobre isso, porque vai variar aí de porte, de raça, pode ir de 60, até tiraria esse número aqui, acho que não tá legal, né? 60, 170, tá? Se a gente pegar a literatura do Santilli, né? Enfim. E para o gato, 110 já está meio baixa, né? Mas enfim, pensando na anestesia pode ser um pouco mais baixa, não vamos entrar muito nisso. E o volume sistólico, aqui também, uma variação de 1,6 a 1,9 ml por quilo por batimento, lembra que é o volume em cada sístole, tá? Sendo que o volume sistólico vai depender de 3 determinantes, né? Da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. Já falamos bastante aí de alguns deles, né? Da pré-carga e da contratilidade a gente já falou um pouco. E como é que a gente pode mensurar débito cardíaco, né? Como é que a gente faz essa medida na prática? Então, existem os métodos aí, como o Swan-Ganz, o Lídico, o Vigileu, que a gente até tem artigo aqui na plataforma discutindo o uso do Vigileu, né? O Vigileu é um método que usa análise de contorno de curva de pressão, mas ele não é autocalibrável, então, enfim, ele tem alguns problemas aí pelo algoritmo ser feito para humano, né? Então ele tende a superestimar. Mas o lídico, que tem a limitação aí também do tamanho do animal, pela amostra de sangue que ele leva, o Swan-Ganz, que é super invasivo, né? E eu acho que o eco, que é a grande questão aí da gente ficar atento, porque de fato isso aqui é algo que vem entrando muito na prática do anestesista veterinário, do plantonista, de todo mundo, tá? Então, esse aqui acho que é onde está o destaque pra gente, tá? E a gente consegue valores bem razoavelmente acurados, principalmente para a rotina do dia a dia, suficientes, né? E quem são os determinantes, então, do débito cardíaco? A gente falou, né? Tem os que a gente chama de fatores cardíacos, que são a frequência e a contratilidade, né, que vai estar embutida aqui no volume sistólico. E os fatores de acoplamento são a pré-carga e a pós-carga. A gente vai explicar a definição de cada um. E a frequência cardíaca, né, que a gente já falou aqui. Então, a frequência cardíaca ela é diretamente proporcional ao débito. Mas por que então que se você ficar volume histórico vezes frequência cardíaca? Beleza, é matemático. Se eu aumentar esse aqui aumenta. Se eu aumentar mais esse aqui aumenta mais. Se eu aumentar esse aqui aumenta mais. Até um limite. Tem uma hora que eu passo a aumentar muito e esse aqui cai. Matematicamente, dá uma olhada nessa tela, se esse aqui aumentou e esse aqui começou a diminuir, só tem uma hipótese, não tem outra. Isso aqui diminuiu.
E a gente já falou sobre isso, sobre a questão do enchimento ventricular ocorrer na diástole. Quando eu aumento muito a frequência cardíaca, eu reduzo o tempo diastólico. E com a redução do período diastólico de enchimento, eu reduzo também o volume sistólico. Então, cuidado com isso, né? E as frequências mais baixas permitem um enchimento. A gente já mostrou esse gráfico aqui. Deixa eu ver se fica melhor nessa outra tela. Já mostrei esse gráfico aqui para vocês de um experimento em que eles controlaram a frequência cardíaca dos cães. E quando a frequência cardíaca era menor, você tinha um maior enchimento, um volume sistólico maior. E quando a frequência cardíaca era mais alta, nas taquiarritmias, você tem um volume sistólico menor por conta disso do enchimento. Ah, então existe uma relação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico? Tem. Se a gente pegar um gráfico aqui de frequência cardíaca, né? Aqui é o volume sistólico, aqui é o débito cardíaco. Ó. O volume sistólico, óbvio que até tem um aumentinho leve aqui, né? Na frequência cardíaca inicial aqui, mas quando você aumenta a frequência cardíaca, o volume sistólico tende a diminuir, isso é óbvio, você tem menos tempo de enchimento, tá? Já o débito cardíaco, nota que apesar do volume sistólico ter diminuído um pouco, quando você aumenta, isso aqui é para ser humano, de 50 a 75, você teve um baita de um ganho no débito. É por isso que quando a gente faz uma atividade física, um esporte, ou quando o animal está estressado, ele sobe a frequência dele, porque isso vai melhorar o débito dele, vai ser bom para ele, para a reação de luta e fuga. Só que existe um limite, e é isso que é importante a gente entender. Existe uma curva que, até um certo ponto, e a frequência vai variar de acordo com a espécie, eu não posso usar a mesma frequência de 150 para humano, cachorro, beija-flor, e nem mesmo dentro da espécie, né? Se a gente pensar num pincher e num dog alemão, a coisa é bem diferente, né? Um pincher com 150 normalmente ainda provavelmente está com débito legal. Agora, um dog alemão com 150, eu não sei se está com débito legal, né? Não é tanto assim da raça dos animais maiores. Então, isso aqui é muito importante da gente entender, de que existe um certo ganho, sim, com a frequência cardíaca, com o aumento do débito. Inclusive, já fazendo um comentário, me assusta um pouco o pânico, o desespero, às vezes, que é infundido na cabeça do profissional em relação ao uso da atropina. Eu entendo que em muitas situações a atropina pode ser problemática por conta de vasoconstrição periférica e uma bradicardia barorreflexa, eu não estou entrando nesse caso, mas quando a gente fala de queda de frequência não associada à vasoconstrição, não associada ao aumento de pós-carga, por estímulo vagal, por uma manipulação de víscera, por uma distensão abdominal, por uma manipulação de globo ocular, por fentanil e derivados, e isso não está acompanhado de vasoconstrição periférica, qual é o problema de você corrigir o débito cardíaco, consequentemente o DO2, através de um anticolinérgico, quando isso está crítico, quando isso traz problema? Então, eu ouço às vezes esse discurso, a atropina é um absurdo, é um erro. Não, não é assim. Não é assim. Se pegar até os dados da literatura, da medicina humana, que ainda o ataque à arritmia para eles ainda é uma situação muito pior do que para a gente, na média, né? Por conta de vascularização de coronária. Mas, ainda assim, se ocorrer bradicardia por conta de estímulo vagal, qual é o problema da gente usar um anticolinérgico? Né? Desde que não associado ao aumento de pós-carga, não seja barorreflexo. Então isso é muito importante, porque existe ganho, sim, no débito cardíaco, e com isso, aumentou o débito cardíaco, aumentou o DO2. Então isso vem de uma compreensão de base fisiológica. Quando a gente fala de taquiarritmia, isso pode trazer problema, obviamente, né? Se eu estou com uma frequência muito alta aqui com esse paciente, pode ser que eu tenha uma perda do débito cardíaco. Então eu estou com uma frequência muito alta, isso aqui era um cão, tá? De pequeno porte, mas ainda assim 250, um ataque cardíaco supraventricular, que com certeza está impactando no débito desse animal, que já é uma frequência que não dá tempo para o ventrículo relaxar e se encher. E a pré-carga? Quem é esse parâmetro aqui que a gente chama de pré-carga? Então, pré-carga, gente, antes da carga. Não tem muito mistério, né? Pré-carga. Antes da contração. Então, a pré-carga é a carga presente no ventrículo antes da contração muscular. O que é isso? É a pressão intraventricular no final da diástole, ou seja, o ventrículo se encheu inteiro, ele está com VDF, volume diastólico final, é o quanto ele se encheu, e agora ele vai dar a carga. Então, é o VDF ou o VSI, volume sistólico inicial, tá? Os dois estão juntos ali, porque passa naquela fase de contração isovolumétrica. Então, a pré-carga, quando você aumenta, você também aumenta o débito cardíaco, tá? Então, você aumenta o débito cardíaco até um limite, tá? Que é o que a gente vai falar. Revisar uma coisa que a gente já viu sobre a relação entre tensão e comprimento. A gente já viu esse gráfico na aula de acoplamento eletromecânico, que conforme eu estiro mais a fibra do coração, eu ganho comprimento de sarcômero, ele estira mais, aumenta a sensibilidade do miocárdio, das miofibrilas ao cálcio, eu consigo desenvolver mais tensão e, consequentemente, eu consigo ter uma força maior e vai acabar injetando mais sangue também. E até o ponto que eu chego ali no momento ótimo, né, que eu tenho um limite, e isso muito bem estudado, já muito bem discutido, há muito tempo atrás, né? Agora que eu tô lembrando, tá gravando a aula anterior, eu tinha esquecido. Os trabalhos que vêm antes do Otto Frank e do Ernest Starling, né? Os trabalhos do Von Kries
e Magnus Blix. São também estudos de fisiologia mais antigos ainda, que já traziam essa questão da relação entre pré-carga, né? Esse aqui é o trabalho do Starling, né? E esse é o do Otto Frank, né? Que é com coração de sapo, na verdade só com tecido, e esse aqui com coração de cão ex-vivo, em que eles mostram que um aumento da pré-carga, do volume ou da pressão venosa, seria o retorno venoso, vai levar a um aumento do débito, ó, até atingir um platô, ó, até atingir um platô. Então isso aqui é essa relação entre a pré-carga e o débito cardíaco, ou o volume sistólico. Tá? Então, no paciente saudável, que tem uma função normal ali de contração do ventrículo, conforme você aumenta a pré-carga, ele ejeta mais, até um certo ponto em que ele está ali no seu limite. Não vale mais a pena estirar, porque aí você já tem a perda de coesão ali, talvez, né? De overlap, não sei como é que a gente vai tratar, coesão, enfim, sobreposição dos filamentos de miosina e de actina, e aí dificulta a contração. Então, isso aqui é muito importante. Quando o indivíduo está sob estímulo do sistema nervoso simpático, ou de um fármaco, por exemplo, com a dobutamina, ele tende a ganhar débito cardíaco independente de pré-carga. Olha que interessante. Então, se você dá uma dobutamina, com o mesmo grau de enchimento, você aumenta a força de contração. Ele melhora o débito cardíaco com o mesmo grau de enchimento. É diferente de dar fluido, por exemplo, em que você joga o paciente para cá. É diferente do paciente doente, em que, mesmo com uma pré-carga boa, ele ainda tem um débito baixo. Por quê? Porque ele tem uma disfunção contrátil, por exemplo, numa cardiomiopatia dilatada ou numa fibrose de miocárdio. Então, a gente começa a entender aqui por que a gente dá fluido para aumentar a pré-carga, mas tem um limite até onde a gente chega, né? A questão da prova de carga que a gente faz para avaliar se uma carga de fluido melhora o débito cardíaco ou não. Então, existe um platô nessa curva, né? Tem um estado em que ele sai de tem um momento que ele sai de um estado de responsividade para um de arresponsividade. Então, tem um momento em que essa pressão de enchimento dele chega no limite. Se a gente pegar os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, o CHF aqui, a gente consegue ver que esses pacientes posicionados nessa curva aqui, normalmente nesse ponto, porque a pré-carga está muito aumentada. Por que ela está muito aumentada? Porque ele retém muito líquido. Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Retenção de líquido. A gente vai ver isso na aula de regulação da PA, que é a última aula desse minicurso. A ativação dos mecanismos compensatórios a queda do débito cardíaco ou da pressão arterial, ela leva o paciente a acumular líquido. E esse acúmulo de líquido traz ele para um estado aqui, né, de sobrecarga, com muita pré-carga, só que ele já não tem um bom débito. Então ele já está no platô. E além disso, aqui esse paciente ainda tem uma perda de função contrátil. Quando a gente dá um diurético, a gente traz esse paciente para cá. Por quê? Porque a gente tira o volume dele, tira a pré-carga. A gente pode trazer ele também para cá com inotrópico positivo. Eu dou uma dobutamina, um pimobendan, um digitálico. E se eu somo os dois, eu trago ele para cá, que seria o ótimo, né? Um ponto ótimo. Então, esse ponto é muito importante. E a pós-carga? A pós-carga é outro conceito extremamente importante da gente discutir, até porque durante uma anestesia isso também é bastante influenciado por vários fatores. Então, por definição, a pré-carga é a carga presente no ventrículo após o início da contração. A pós-carga. Não sei se eu confundi, eu estou falando muito rápido. A pós-carga. Vai ter gente aí botando vídeo no 0,75, né? No 0,5 eu me empolgo, eu vou falando muito acelerado. Então, a pós-carga é essa carga que tem no ventrículo logo quando ele inicia a contração. Seria a resistência à ejeção, tá? Seria mais ou menos, deixa eu pegar aqui aquela garrafinha de novo, já tá vazia, por sinal. Se isso aqui fosse o ventrículo, isso aqui a aorta, é a resistência que o ventrículo encontra quando ele contrai para abrir essa válvula. Então, situações de vasoconstrição, por exemplo, como o uso da dexmedetomidina, como o uso de vasoativos, estresse, dor, ativação do simpático de uma forma geral, ou mesmo um problema na válvula, como uma estenose, né? Uma dificuldade de abrir a válvula que ela tem uma estenose aórtica, por exemplo. Isso são situações que levam ao aumento de pós-carga, é mais difícil do ventrículo ejetar. Então ele acaba tendo mais dificuldade de realizar a sua ejeção e isso impacta numa redução do volume sistólico. Então, esse aumento de pós-carga ele vai dificultar a ejeção ventricular. Em condição fisiológica, gente, o principal determinante é a resistência vascular sistêmica. Porque a gente pode pensar em distúrbio valvar também, seria uma situação à parte, né, na estenose aórtica, estenose pulmonar, mas a gente está pensando principalmente na vasoconstrição periférica ou na aumento de resistência vascular pulmonar, tá? Seja ventrículo direito ou esquerdo que a gente está falando. Esse aumento de pressão arterial, então, interfere no débito cardíaco? Então, em condição fisiológica, o nosso coração dá conta. O nosso, saudável. Bom, o meu acho que no momento está saudável, mas espero que o seu também. Mas muitas vezes o do nosso paciente já não está dando conta. Por quê? Porque ele tem que vencer uma carga maior. Ele aguenta um pouco? Aguenta. Você está levantando um pezinho de 1 quilo lá na musculação. Mas você aguenta trabalhar com 2, aguenta trabalhar com 3. Aguenta trabalhar com 4, com 10 já fica difícil, com 20 fica muito difícil, talvez com 30 você não consiga.
Mas o seu coração trabalha com uma reserva, tá? O coração do teu paciente doente, muitas das vezes a reserva dele é menor. Se você aumenta a pós-carga, aumenta a resistência à ejeção, você torna essa porta mais difícil de abrir, você dificulta o trabalho do coração dele. Você aumenta o trabalho cardíaco e você dificulta a abertura dessa válvula. E você, consequentemente, diminui o volume ejetado. Então, isso é bastante perigoso, tá? É bom você pensar aí no paciente com algum distúrbio de histórico, né? E que ele vai ter muita dificuldade nisso aí. Esse aqui é um trabalho bem interessante, que eles pegaram doses até altas, né? Da morfina, da metadona, né? 0,5 e da metadona 1 miligrama por quilo, tudo na veia, tá? Esse é um trabalho antigo já, de 2009. 2009 já é antigo, né? Mas enfim. Um trabalho de 2009. E olha que interessante. Olha o que acontece quando eles usam a morfina. A morfina, ela faz uma leve vasodilatação. Então, ela não aumenta a pós-carga. Fizeram a morfina na veia, ela pode até diminuir bastante, tá? Por conta da liberação de histamina, que provavelmente não aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com a resistência vascular sistêmica. Ela praticamente não alterou. Ó, isso aqui é o baseline, o paciente sem a medicação, e depois de injetado por via intravenosa. O tônus vascular ficou quase igual. Tá? O índice cardíaco aqui, ó, o quanto o coração conseguiu ejetar, praticamente igual. Ele até subiu um pouquinho aqui no começo, né? Talvez uma leve vasodilatação, tá? Então ele ficou praticamente idêntico. A pressão ficou bem próxima aqui, talvez pela aplicação, pela manipulação do animal tenha mudado. Já quando deram um fármaco que promove vasoconstrição, vamos olhar para a dose maior da metadona. A metadona em dose mais alta, por via intravenosa, ela estimula a liberação de ADH. Com a liberação de ADH, você tem vasoconstrição, aumento de pós-carga. Com o aumento de pós-carga, que a gente vê aqui nesse gráfico, ó, deixa eu botar assim para ficar mais fácil. Nesse gráfico, olha o que aconteceu no vermelhinho. Logo depois que administrou metadona IV, olha o disparo que deu na resistência vascular sistêmica. Vasoconstrição, estimulada pela liberação de ADH, o mecanismo principal da metadona. E olha o que aconteceu com o débito cardíaco, o índice cardíaco nesse momento. Ele despencou. Despencou por quê? Provavelmente, né, porque a pressão aumentando, você teve também uma bradicardia baroreflexa, tá? E também porque você tem um aumento pós-carga e com isso redução do volume sistólico. Então, isso é muito importante da gente entender, porque a gente vê isso aqui, por exemplo, um paciente com dexmedetomidina, que é um fármaco que aumenta bastante a pós-carga. Olha a curva pletismográfica dele, para quem tem dúvida, depois vai nas aulas de monitorização, tem até aula específica sobre curva pletismográfica. Olha o estado dessa curva pletismográfica, o nó dicrótico localizado totalmente ali à esquerda, né, mas em cima, né, próximo ao topo da curva, a curva bem achatada, bradicardia baroreflexa. Aqui é a vasoconstrição periférica, redução de pós-carga, aumento de pós-carga e redução de débito cardíaco. Tá? Então, dose alta aí de dexmedetomidina. Tá? E o outro determinante super importante é a contratilidade. Tá? A contratilidade não é a mesma coisa que força de contração. Tá? Por definição, a contratilidade é uma propriedade do músculo que permite desenvolver a força maior independente da carga. Porque quando você estira o coração, você não aumenta a contratilidade, você aumenta a força de contração. É uma questão de definição. Muitas vezes a gente troca a palavra no dia a dia, fala contratilidade no lugar de força, tudo isso, mas mecanismo de Frank-Starling é aumento da força de contração. Contratilidade, a gente está falando essencialmente de efeito de estímulo beta-adrenérgico. Dobutamina, alguma coisa assim, tá? Então, a contratilidade, de fato, quanto mais você dá força para esse ventrículo, você sensibiliza a miofibrila ao cálcio, você aumenta a capacidade de contração, tá? Então, tá aqui um determinante, ó, quando você, do débito cardíaco, né? Independente de pré-carga, na mesma faixa de pré-carga. O paciente doente, quando você dá um inotrópico, ó, ele ganha débito cardíaco sem precisar modificar a pré-carga, tá? Isso é basicamente estímulo adrenérgico, tá? Isso é um trabalho para mostrar para vocês, para contextualizar o assunto, para não ficar algo distante, apesar de eu achar que essa aula não tem nada distante, né, do dia a dia da gente. Um trabalho comparou ali dobutamina, norepinefrina, vasopressina e um coloide, né, o Etastart, tá? Um Voluvem, provavelmente, para o tratamento de hipotensão induzida por isofurano, tá? Em cães saudáveis e normovolêmicos. Então, o que eles faziam? Induziam anestesia, instrumentavam o animal, atingiam ali a estabilidade hemodinâmica, né, uma PAM de 65 a 80 por 15 minutos, e aí eles faziam a coleta, né, da base de dados, randomizavam os pacientes, e aí o que eles faziam? Induziam hipotensão através do aumento do ISO. O isoflurano, a gente sabe, né, que faz vasodilatação, faz redução da força de contração também, então eles induziam e registravam o dado e começava o tratamento. Dobutamina, norepinefrina, vasopressina e Etastart. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não marquei, não. Então, olha que interessante. Nos pacientes, vamos olhar a dobutamina, tá? Que é um agonista beta-1, bem característico, tá? Apesar dele poder pegar alfa-1 em taxas mais altas, enfim, mas não é... O negócio dele é o beta-1. Olha que interessante o que a dobutamina faz, ó. Vamos dar uma olhada na pressão arterial.
aumentaram o ISO, estava em 1.4, que é a CAN normal, mais ou menos, do ISO para um cão, tá? 1.4, 1.6. Quando eles subiram a 3%, olha o que aconteceu com a pressão. Estava em 118, foi para 89. Caiu a pressão arterial. Beleza. A pressão arterial média foi para 42, tá? Débito cardíaco estava em 1,75, caiu para 0,88. Despencou, tá? Pela metade o débito cardíaco. Choque. Aí o que eles fizeram? Deram dobutamina em infusão, tá? Com ISO a 3%, ou seja, deprimindo legal. A frequência cardíaca subiu um pouco, por quê? Porque o agonismo de beta-1 também tem efeito cronotrópico positivo. A pressão arterial subiu até um pouquinho acima do valor de base, apesar de estatisticamente ser provavelmente a mesma coisa, mas ela subiu acima dos 90 aqui. Pressão arterial saiu de 42, foi para 63, um valor já aceitável. E o débito cardíaco, olha que coisa linda, de 0,88 para 2,10, até maior do que o de base. Então, o aumento da contratilidade gerou um aumento da força de contração, que gerou um aumento do volume sistólico, que gerou um aumento do débito cardíaco. Muito bonito, né? Então, ó, tanto ele aumentou a frequência, quanto ele aumentou o volume sistólico, tá? E quando você olha para a pressão venosa central, você vê que sem alterar muito o retorno venoso, né? A pressão de enchimento dos átrios, tá? Teve alguma alteração, mas nada demais, tá? Se você pegar, por exemplo, um fármaco que é só vasoconstrictor, que aumenta a pós-carga, tipo a vasopressina, apesar de ter receptor V1 também no miocárdio, mas o principal efeito dela é vasoconstrição, olha que interessante. Fizeram a mesma coisa, ó, induziram, né, a hipotensão com o aumento da fração do ISO. A pressão arterial desses animais também caiu, ó, foi de 120 foi para 90. E a pressão arterial média também caiu, o débito cardíaco também caiu, beleza, então tá hipotenso. Aí eles deram a vasopressina, que faz o quê? Vasoconstrição, o próprio nome já diz, né? A ação em receptor V1. É a mesma coisa que o ADH, tá? É a mesma molécula. Olha o que aconteceu. A frequência cardíaca caiu, provavelmente barorreflexo. Por quê? O próprio débito, ele continuou caindo. Na verdade, ele caiu até mais, ó. Tava em 0,99, foi para 0,76. Pô, Eduardo, mas, pô, a pressão até que melhorou, né? Ela tava em 90, foi para 102. A pressão arterial média está quase em 60. Às custas de vasoconstrição. A gente não tem o dado aqui da resistência vascular sistêmica, mas certamente ela aumentou, tá? Porque a gente sabe que PAM menos PVC é igual a débito vezes resistência. Vocês vão ver isso mais para frente. Se o débito diminuiu e a pressão aumentou, considerando que esse aqui não mudou, matematicamente esse aqui aumentou. É o efeito da vasopressina, a gente sabe, ela faz isso, tá? Mas não melhorou o débito. Beleza? Então, o músculo cardíaco ele se comporta como um sensício mecânico. A gente já falou isso, né? Um conjunto de células trabalhando ali, né? Uma estimulada pela outra diretamente, transmitindo força uma para outra, gerando tensão e estresse, que a gente já falou. Lembra? Tensão, aquela força ao longo de um objeto, de uma estrutura linear. Estou fazendo tensão nesse fiozinho aqui. E o estresse, né, ao longo de uma estrutura já em duas dimensões, né? Então, tracionando esse porta-copo bem vagabundo aqui, foi o que eu improvisei aqui, você tem um estresse no tecido. E o estresse de que é causado pela contração de cada cardiomiócitozinho desse, ele é transmitido a outra célula. Então, a gente tem aí uma figura de um estilo, né, de trabalho, aí, o sensício mecânico. Então, a pré e a pós-carga são determinantes para o estresse da parede do miocárdio. Se você aumenta a resistência, aumenta a pressão interna, tudo isso vai impactar. E eu acho que, até fazendo um adendo, tem um vídeo, não sei se eu vou colocar aqui nessa trilha, mas na trilha de simulações. Na trilha de simulações tem um software que a gente usa, eu já divulguei qual é esse software, é aberto, tá? Não é meu. E que a gente faz simulações modificando pré-carga, pós-carga, né? Indiretamente, né? A gente mexe na resistência vascular, mexe na volemia, e lá dá para você entender muito bem. Então, se tiver em dúvida, depois vai naquele vídeo ali da trilha de simulações, tá? Aprendendo por simulações. Então, na diástole, a pré-carga favorece o estiramento. Na sístole, a pós-carga é o que se opõe à ejeção, é a dificuldade de abrir essa válvula para ejetar o sangue, beleza? Então essa é uma aula um pouquinho mais curta do que as outras, mas uma aula muito importante, porque a gente usa esse tipo de conceito o tempo todo na nossa rotina, né? Até dei o exemplo aí do uso de vasoativos, mas mesmo sem falar de vasoativo, a gente está usando esse tipo de conceito aí o tempo todo. Qualquer dúvida, entre em contato, manda aí pela plataforma ou manda lá no grupo, a gente vai ter o maior prazer em discutir isso aí. Valeu!